Olá, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Paula. e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje: artesanato em tempos de crise. Conjuntura ou momento perigoso, difícil ou decisivo. Mas será que é possível viver de artesanato em épocas de crise? Nesse episódio, nosso papo é sobre a versatilidade do artesanato em tempos de crise. Bora pro play? Bora pro play, bora começar esse episódio aqui falando um pouco sobre crise. Eu não gosto muito dessa palavra, não gosto, porque, crise, é chato pra caramba falar sobre esse assunto, né? Quem gosta de crise na real? Acho que ninguém gosta. Mas é um assunto importante que a gente precisa tocar, principalmente quando a gente fala em artesanato. Bom, para quem não sabe, crise vem do verbo grego krinen, que está também na origem da palavra crítica. Então, crise e crítica tem uma similaridade aí do grego. E significa distinguir, discernir, resolver um litígio. E por que a gente começa nesse juridiquês praticamente, né? Porque é praticamente uma aula aí de direitos romanos. Lembra, Paula? Nossa Senhora, lembro e não lembro pouco. Mas sabe que era uma das únicas matérias que eu gostava, viu? Ai, meu Deus do céu. E assim, a gente vê, né, dessa palavra que eu acho muito interessante a gente sempre pegar as palavras que incomodam a gente ou palavras que a gente quer atingir, como um outro exemplo, sucesso. Ela vem da palavra sucedido, né, em latim. E nesse caso, a palavra crise, ela vem da palavra resolver um litígio. Então, aquele clichêzaço que as pessoas falam, ai, de crise tira o S e vira CRI. É realmente isso, né, Paula? Porque a palavra crise, ela pode ser resolvida com o CRI. Então, assim, olha que interessante. Através das palavras, a gente aprende o significado delas e a gente aprende como lidar com essas palavras. Eu acho mega interessante a gente ter esses conceitos aí para a gente entender e se entender. Então, olha que massa. Crise, a gente está aí para resolver um litígio. E assim, eu sei que você pode estar aí pensando, mas a gente está com crise no Brasil, crises, coisas que eu não posso lidar, né? Não posso lidar com essa crise no Brasil. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo em relação a isso. Mas a gente tem que lidar com a situação dos nossos ateliês nesses momentos de crise. Que estamos vivendo uma crise, Paulo, ou não? Estamos no mundo da Alice do País das Maravilhas. Quando a gente saiu da crise? Exato. Quando a gente saiu da crise, e assim, né, pelo menos eu, quando eu vou no mercado e vejo, não mexe com o meu café, que um café custa hoje R$ 17, aí você vai falar que não estamos em crise, que estamos no País das Maravilhas. Pelo amor de Deus, aonde você está vivendo, hein? Pelo amor de Deus, porque para mim, quando eu vou no mercado e vejo café R$ 17, o café mais barato, eu falo, meu Deus do céu, estamos em crise. E aí vem, né, aquela pessoa, que as pessoas votaram, não era por conta do presidente, era por conta do o ministro da Economia, e diz que as pessoas entram no mercado e agradece ela, nossa, agradece, estou agradecendo, valeu, viu? Valeu para estou pagando mais no café. Então, assim, estamos vivendo uma crise já faz um tempo, né? Já. E olha, eu falo para você, né, amiga? Fala para você, ouvinte, né? Porque a Amanda, eu e a Amanda, a gente começou a empreender também em crise. Na época, aliás, todo mundo falava, nossa, mas não comece nada agora que não vai dar certo.
Muitas pessoas. Muitas pessoas. E é uma frase muito clichêzona. Não começa porque não vai dar certo. Espera. Não começa porque vai dar certo. Espera. Então, assim, é algo que a gente vai discutir nesse episódio. Nós acreditamos que, primeiro, para pensar em crise do mercado, a gente precisa entender se nós estamos em crise também, né? Porque a crise interna vai fazer você nunca sair do mundo da Alice, e o mundo da Alice mais sombrio possível, não é nem a parte bonita, é a questão sombria mesmo, porque até a Alice, no momento mais difícil do País das Maravilhas, encontrou o seu caminho, não parou. Então, ela encontrou o seu caminho. A Vivendo da Nossa Arte em 2016, bom, a crise pegando fogo, todo mundo falando para a gente não abrir negócio, todo mundo falando que artesanato nem mercado era, nem ramo era, que nunca ia dar certo, que é a frase, né? Artesanato não dá dinheiro. E onde já se viu a gente estar querendo inovar naquela época, se a gente tinha emprego na CLT, tudo certinho, era só se manter lá, e esperar tudo passar. E eu vou falar uma coisa para vocês: crise, a Venda da Nossa Arte teve as melhores sacadas, as melhores sacadas quando nós estávamos em crise. A empresa, o ateliê estava em crise. Então, faz todo sentido quando a Amanda falou crise, tira o S e põe CRI. Porque uma das maiores sacadas, né? As maiores sacadas vieram quando estávamos passando exatamente pela maior dificuldade da VDNA, né, amiga? Exato. E só para voltar um pouquinho antes de falar sobre as nossas possibilidades de criação, queria contextualizar onde que a gente estava em 2016, porque talvez você não se lembre onde a gente estava em 2016, para as pessoas falarem para a gente que nós não vão empreender, pelo amor de Deus, está tudo incerto. A gente estava naquele momento onde a Dilma estava sofrendo o impeachment, entre aspas, golpe. E aí a gente estava nesse momento, a gente começou em fevereiro, né? E aí em outubro foi o impeachment / golpe da Dilma. E aí que a gente não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, assim, quando a gente fala também de mudanças de governo, rola isso, né? E foi uma ruptura muito, assim, agressiva, e ninguém sabia o que ia acontecer. E a gente vinha já daquele, né, da explosão até acontecer o impeachment, até as coisas acontecerem de fato, o Brasil estava, assim, parecendo um vulcão em erupção. E as pessoas diziam isso: não vão empreender, vocês estão loucas, porque a gente estava já na vibe de querer sair da CLT nessa época. E as pessoas falavam: vocês são malucas de fazerem isso, e vocês não sabem como vai ser o dia de amanhã. E a gente, tipo, tinha uma sensação de, tá tudo bem acontecer isso, assim, pode ser que a gente volte mesmo, pode ser que a gente volte. A gente vai fazer de tudo para não voltar, entendeu? A gente tinha sempre essa mentalidade. A gente vai fazer de tudo para não acontecer isso. E eu acho que é essa que é a parada do comprometimento, que envolve muito, né? Quando você está em crise e quer solucionar um problema, né? Essa parada de se comprometer a resolver essas questões de responsabilidade. Ai, gente, eu juro para vocês, tem gente que vê responsabilidade como algo ruim. Eu acho maravilhoso ter responsabilidade. É uma delícia saber que está o poder nas nossas mãos e não de terceiros para resolver as nossas paradas, porque são paradas nossas mesmo, né? Então, foi um momento muito complicado em 2016. Aí, depois, o que aconteceu? Não foi só esse momento. Lá em 2017, final de 2017, se eu não me engano, teve também aquela super, hiper greve dos caminhoneiros. E eu lembro exatamente onde a gente estava, porque eu e a Paula já tinha pedido demissão nesse momento. Nossa, amiga, você lembra mesmo, cara? Ai, na cabeça, filha, por isso que eu fui fazer direito. Eu fui fazer direito porque eu lembro das coisas. A memória é boa. Então, você lembra?
Porra, agora eu lembrei, Agora você total. lembrou, né? A gente tava lá no ateliê, era uma tarde chuvosa, se eu não me engano, e estávamos lá, o mundo parando e a gente fazendo boneca de pano e fazendo as coisas, e fazendo conta, porque aquele momento a gente ficou com um pouco mais com medo, assim, sabe, das coisas, né? Mas mesmo assim a gente foi, né, na solução, no foco da solução do nosso problema, né? O que a gente pode fazer nesse momento? E aí, eu acho que aí, a partir do momento que a gente começa a ter mais segurança no nosso negócio e ter mais solidez, né? Solidez é uma palavra muito massa para quem quer ter negócio no artesanato, quem quer ter liberdade financeira, tem que ter um negócio sólido. Só que para isso acontecer, você precisa o quê? Preparar o terreno. E era uma das coisas que a gente sempre fez, foi preparar esse terreno. É recalcular a nossa rota. Tá, esse tipo de crise está, por exemplo, me afetando. E uma coisa que está acontecendo agora, né, por conta dos setores da indústria, eu vi ontem, inclusive, numa reportagem falando que a indústria, em geral, principalmente a indústria têxtil, está voltando a parar por conta de não ter tanta demanda. E o que acontece nisso? Os produtos ficam mais caros, né? Então, o produto do armarinho vai ficar mais caro. E como que você vai lidar com isso? Ai, meu Deus do céu, não vou conseguir mais fazer artesanato, não vou conseguir vender ou não, achar outras possibilidades, outros materiais, outras formas de fazer, outros fornecedores. O que vai dar resultado? O reclamar, mana, infelizmente, não vai dar resultado, não é, Paola? Reclamar? Ai, reclamar só dá dor de cabeça, gente. Só dá dor de cabeça. Então, é clichê, mas crise, tirou o S, crie. Focar realmente na solução, né, mana? Não tem outra possibilidade ali para você tá crescendo com o seu negócio artesanal. Tem momento certo? Tem momento certo. Vai esperar o quê? Vamos pensar agora, né? No cenário atual. Como que a gente está na crise atual? A Amanda já falou um pouco sobre isso, mas, gente, não sabemos como que vai ser o nosso futuro. Tudo indica aí que vai ter um boom novamente de casos de Covid e tudo mais. E não pense que a gente Já não está sabe que tem. tendo, né? Já está tendo. Exatamente. Exatamente. E a gente sabe que tem muita gente que não na questão da crueldade, não é crueldade, mas inconscientemente está ali. Ah, ainda bem, viu? Porque daí eu não tenho que fazer mais nada, eu fico mais um tempo aqui sem fazer nada, sem pensando no futuro, só nos sonhos, mas também não tenho que colocar a mão na massa e tudo mais, né? Manas, o artesanato está, na grande maioria, dentro de casa. O nosso mercado está dentro de casa, de cada ateliê desse mundo. Então, nosso negócio está dentro de casa. Olha que coisa mais maravilhosa. O artesanato ele está muito, ele estava no futuro há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então, você pensar que você não vai começar a estruturar o seu ateliê profissional e tudo mais por conta de uma crise, é balela. É balela. Porque o artesanato, ele é algo que é um dos segmentos mais baratos para você empreender. Ele tá praticamente no topo dos segmentos mais baratos para você ganhar dinheiro e transformar ele numa profissão. Está dentro de casa, no conforto do seu lar, você protegida, protegendo sua família e, além de tudo, podendo fazer dinheiro. Então, não tem justificativa para a gente ficar, não, mas um dia eu faço, mas tal. Não, o artesanato ele já é home office há muitos anos. E é uma das características mesmo do nosso segmento. E o quanto isso é bom, é maravilhoso. Vocês não... Gente, quem tem sonho de pagar aluguel de loja física, é legal, deve ser super legal ter loja física e tudo mais, tal.
Mas trabalhar do conforto do seu lar, com a sua rotina, e você tendo essa possibilidade de fazer dinheiro e não estar presa num lugar todos os dias, é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. A gente já teve a oportunidade de ter um espaço físico e tudo mais, mas a gente não abriu mão da liberdade de tempo aqui que nós temos. Então, muitas artesãs, muitas, e você pode estar acompanhando, né? Você com certeza acompanha, estão crescendo, mesmo em momentos de crise. Estão crescendo. E por que será que o seu ateliê não cresce? Por que será que você fica estagnada aí, tanto na sua mente, quanto na questão de física mesmo, de você estar planejando cada passo e conquistando suas metas, né? Jung fala sobre encalhar. Encalhar, ele fala assim, quando o meu consciente encalha por não encontrar saídas viáveis, minha alma inconsciente vai reagir a essa estagnação insuportável. Então, de alguma maneira, quando a gente está encalhando, se encalhando ali e tudo mais, de alguma forma, algo ainda fica apitando na sua cabeça, falando, ai, mas eu queria tanto. Ai, mas putz, se fosse diferente. Mas no consciente, o que você está fazendo para ser diferente? Então, o artesanato, ele é nesses momentos de crise, principalmente, que ele cresce. Então, se você não quer tomar nenhuma atitude, quer ficar estagnada no seu presente agora, achando que está indo como fala, não é na contramão, seguindo o fluxo. Seguindo o fluxo, na verdade, as artesãs que estão aproveitando o momento agora estão crescendo, então elas estão indo contra fluxo. Não é bem assim, amiga? Sim, sim. E existem dados, pesquisas que dizem que o artesanato ele é blindado à crise. Ele é blindado por quê? O que acontece? Vamos pensar o que rola no artesanato, toda a organização assim de como que acontece em crises. Geralmente, quando acontece uma crise, há possibilidade de demissões, de pessoas perderem seus empregos. E o artesanato, ele é tão, mas tão incrível, que ele democratiza isso e dá possibilidade de outras pessoas, ganharem dinheiro com o artesanato. Isso não é a coisa mais incrível do mundo, não é revolucionário isso, com as próprias mãos, não dependendo de um emprego formal, numa CLT. E o que acontece com isso? Isso que é o mais interessante. Essas pessoas que muitas vezes perdem emprego e veem o artesanato com a possibilidade de geração de renda, elas começam a ter trabalho e aí elas falam, caramba, eu quero isso para mim. Não quero nunca mais CLT. Elas provam o gostinho do artesanato. Talvez você esteja se identificando aí, artesã, porque eu sei que tem, eu sei que rola. E aí, o que acontece? Elas começam a provar o gostinho do artesanato e começam a entender quanto elas precisam de capacitação para ter um negócio sólido, como eu disse anteriormente. Entende? E aí, tem muitas artesãs que já estão no ramo há um bom tempo e não tem essa sacada de ter um ateliê sólido, de preparar esse terreno. E aí, a galera que começa a ter resultado e vieram de crises, vieram de demissão, aí você fala, nossa, mas por que como essa pessoa saiu de um emprego e agora ela já tá tendo renda com o artesanato? O que aconteceu? Qual que é a diferença aí? A diferença é que essas pessoas, elas sacaram que isso é uma geração de renda e que isso é possível através de capacitação. E eu sempre falo aqui no podcast, que quem é ouvinte aí um tempão já cansou de ouvir, tem um livro do Facundo Guerra, que chama
Empreendedorismo para Subversivos, e ele diz que sempre há uma necessidade de um pouquinho de desespero na hora de empreender. E eu digo desespero de pagar conta, assim, entendeu? Que as coisas se motivam assim. E aí rola esse negócio de, tá, será que eu quero, o querer é realmente fazer? Porque tem uma diferença muito grande em fazer e querer. Ah, eu quero um dia que eu empreender no artesanato, mas agora que está em crise, melhor não. E aí tem a galera que já é do poder de fazer mesmo, do fazer acontecer, que não pensa em querer empreender, já está fazendo, já está aí fazendo. Então, há uma diferença, porque lembre-se, crise vem da solução de um litígio. Então, quando a gente está em crise, a gente tem que solucionar a crise. Ai, mas vocês estão falando de crise do governo, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não vou fazer nada, porque é com o governo. Aí tem a terceirização de culpa sempre, entendeu? E assim, na VDNA, quando já aconteceu crises internas, da gente falar assim, caramba, o que a gente vai fazer? Vou dar o exemplo. Já falamos aqui também que a gente já quase desistiu algumas vezes. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente sacou que a gente ia desistir, crise, alerta, crise, alerta. O que a gente faz em crise? A gente vai falar, ai, tá bom, então vamos desistir. Falou, Paula, tchau, tchau, vamos embora para outro. Não! A gente vai focar na solução. Focar na solução, gente. E uma das coisas que eu acredito demais, a Paula também acredita, é esse negócio de afastar dessas negatividades de pensamento. Você fica andando com pessoa negativa, vai atrair coisa negativa mesmo, entendeu? Então, você tem que mudar se você for assim, óbvio, né? Eu sei que muitas não são, e que ótimo, maravilhoso isso. Muda. Mas passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. Hein? Ai, amei, é isso, porque é foda, cara, é foda. É ver solução, entendeu? Então, assim, como eu já falei, a gente teve momentos que a gente teve que realmente parar para pensar e focar na solução. E tudo tem um jeito, né? Eu acho que quando a gente vê as coisas de uma maneira positiva, bem-humorada e, enfim, mais alegre mesmo, né? Mas com esse mood alegre, nada não existe problema grande, gigante, né? A gente vai resolvendo as coisas como dão, né? Sem ter ansiedade, criando consciência, que é um problema, que dá para ser resolvido, não é? Como minha avó fala, só não tem problema para a morte, o resto não tem solução para tudo, menos para a morte. É isso que ela diz. Sempre ela diz. Então, dá para resolver, entendeu? Eu sei que muitas vezes, no momento que a gente está em crise, principalmente em crises assim internas com o nosso ateliê, a gente está falando de crise interna do ateliê, tá? Não de saúde mental, que não é aqui o lugar para a gente falar disso nesse momento. Mas quando a gente está com crise no ateliê, talvez não é o melhor momento de você se desesperar, entendeu? Então, pega esse momento, tá vendo que tá crise no ateliê? Pausa e pensa para focar na solução. Às vezes a solução vem de um momento depois desse estresse, né? Depois desse momento de ansiedade. Então, assim, a dica tá com crise no ateliê? Pausa e pensa, conversa, pede ajuda para outras pessoas, para outras mulheres artesãs, porque só assim que a gente consegue. A gente tem que sair. Tem muita gente que fica nessa de se esconder, de não querer mostrar os problemas. Gente, nós somos humanos, a gente consegue resolver juntos os problemas, não é, Paula? Com certeza. E outra, hoje em dia, nossa, se tivesse um podcast desse, igual da Vivendo da Nossa Arte, se tivesse o curso VDNA de Artesã Empreendedora, que realmente é uma comunidade de artesãs que se ajudam, gente, nós estávamos no céu, sem brincadeira. Não tinha nem... Se tivesse tudo isso, pode ter certeza que não teria realmente motivo para a gente reclamar.
Não teria, não teria. A gente daria nossos pulos assim lindamente. E hoje é uma vantagem, né, amiga? Isso. É uma baita de uma vantagem contra a crise, uma repelente contra qualquer tipo de crise, porque vocês não estão sozinhas, né? Então, a gente está junto, a gente vê na comunidade mesmo, VDNA de Artesã Empreendedora, quanto nós nos ajudamos, quanto nós crescemos juntas. Então, não tem muito essa questão mais de, mas eu sou sozinha, estou em crise, mas o mundo está em crise e tudo mais. Hoje, nem isso mais é desculpa. Então, não deixa o pensamento negativo tomar conta. Tem dia que você vai querer mandar tudo para puta que eu pariu? Lógico que vai ter. Lógico que vai ter, né? Não tem como. Mas quando se trata de pagar a conta, de viver do que ama e tudo mais, a gente sempre vê algo positivo nisso tudo. Porque imagina, se você está infeliz no seu trabalho e quer viver de artesanato, o que pode ser tão ruim além do seu presente? Você está super infeliz. Por que não se movimentar em prol do que você ama? Então é algo muito legal, é algo muito bom. É uma decisão que tem que te motivar, não desmotivar. Então, acho que a gente tem sim que focar nessa energia de empolgação e estar com pessoas que conseguem transformar a crise em oportunidade. Com certeza. E aí, mana, vai criar essa crise numa oportunidade? Vai? Eu espero que sim. Demais, demais aí. E a gente tem um convite para você, se você está ouvindo o podcast, até dia 31 de fevereiro, de janeiro, a gente tem um convite para você, que é o Ateliê nos Trilhos, que é o nosso curso gratuito, e ele antecede a abertura das inscrições do nosso curso, do curso VDNA de Artesã Empreendedora. A gente vai abrir as inscrições no dia 7 de fevereiro, do VDNA de Artesã Empreendedora. Mas, antes disso, a gente vai ter nosso curso gratuito, que é o Ateliê nos Trilhos, para você colocar nos trilhos aí o seu ateliê. Vai ser entre os dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Então, se você não quer ficar para trás, não quer ficar com a sensação de ter perdido o bom de 2022, vem com a gente, você pode se inscrever, é online, gratuito. E tá lá o link na bio nossa, no @vivendo da nossa arte. Então se inscreve, manda para outras artesãs, porque a gente vai mostrar para vocês no curso Ateliê nos Trilhos as oportunidades do ramo artesanal. Você vai ter um olhar para as oportunidades desse ramo incrível, maravilhoso e que gera muita renda para muita gente. Além disso, a gente vai te ensinar a fazer planejamento, a gente vai te ensinar a você ter esse olhar mais estruturado, mais sólido para o ramo artesanal. Nós vamos juntas, né, Paula? Estamos aí. Ai, só vem. Colocando só a galera vem. no bonde. Vamos para esse Só bonde vem. cheio de artesã. Exatamente. Já prepara o lookinho para a viagem, para a gente pôr esse ateliê nos trilhos aí. Lenço na cabeça é indispensável e esse é o seu ticket, porque a entrada é grátis, só esse ticket. Exato. Inscrição e lenço na cabeça. É isso mesmo. Então, se você gostou desse episódio, teve um insight dele, marca a gente no stories, @vivendo da nossa arte e tamo juntas! Até semana que vem! Beijo!